E o primeiro que nós vamos interagir hoje é da Aline, quando ela vai lá na casa de Caifás, onde Jesus esteve ali na última noite que antecedeu a sua crucificação, e ela tece alguns comentários ali, que já tem um novo conceito sobre isso, portanto o que ela está falando não é mais verdade, e ela como guia deveria buscar esse novo entendimento, e eu vou interagir com esse vídeo que ela publicou aí na internet sobre a casa de Caifás, que é o lugar onde Jesus ficou ali sendo sabatinado pelo Sinédrio na noite que antecedeu a sua crucificação. Esta é a igreja chamada Igreja do Galicanto, é uma igreja italiana que fica no Monte Sião. Esse vídeo é parte de um vídeo dela que o primeiro tema era o cenáculo do templo. Obviamente não é o tema que eu quero contrapor, e então eu pulei o vídeo e vim para a segunda parte, que é justamente a parte aqui da Igreja do Galicanto, que é o lugar onde Jesus ficou ali sendo sabatinado pelo Sinédrio na noite que antecedeu a crucificação de Jesus. Vamos às imagens. Estamos entrando em um lugar bem diferente, como vocês podem ver. Isso aqui era uma prisão nos tempos de Jesus. Nós conseguimos, inclusive, aqui ver algumas das celas. E em cima, os buracos onde eram amarradas as cordas para prender as pessoas. Tem uma coisa que não faz muito sentido. Ela está correta ao dizer que este lugar era uma prisão. Segundo os estudos, um sacerdote muito importante morou, onde hoje está estas ruínas, que em cima das ruínas está a Igreja do Galicanto, só para nortear como que é a parte arqueológica do lugar. Tem as ruínas que foram descobertas, em cima destas ruínas tem hoje a Igreja do Galicanto. E a arqueologia nos mostra que quem morou nessa casa foi uma pessoa extremamente importante, um sacerdote, porque aí nestas ruínas foi descoberta uma pequena ostraca, inscrições em cerâmica dizendo apenas uma palavra, Corban. E por que vai achar numa casa uma inscrição com o nome Corban, que eram as ofertas que eram entregues ao Templo de Jerusalém? Então é provável que quem morava nessa casa era o sacerdote da época. E então vamos falar de Caifás, que habitava esta casa. E aí dentro tem algumas coisas interessantes. Entre elas essa cela que ela acabou de mostrar agora, sim, é verdadeiro. O grande problema desse lugar arqueológico vem agora o que ela vai nos falar. Sentido, porque o sumo sacerdote, que é um líder religioso, tem uma prisão ao lado da casa dele, porque ele tem soldados à disposição dele. É uma coisa um pouco estranha, mas a gente tem que lembrar que nessa época, nos tempos de Jesus, o templo havia sido corrompido. Por quem? Pelos próprios romanos. Os romanos sabiam que para controlar Israel, eles precisavam controlar o que mais de importante tinha para o povo de Israel, que é o seu templo. Então os romanos matam o sumo sacerdote de Israel e começam a substituir o sumo sacerdote por sacerdotes que são amigos da causa de Roma, se pode dizer. Colocam sacerdotes que estão mais preocupados com os romanos e com o dinheiro deles do que com o que é correto aos olhos do povo de Israel. Eu passo um pouquinho para frente, vamos direto ao ponto que nós queremos. Ele coloca Jesus numa espécie de uma solitária que a gente consegue ver ela aqui embaixo. Veja só, ela está dizendo que o sacerdote e os seus, não vou dizer soldados, porque o sacerdote não tinha poder de polícia, quem tinha era os romanos, eles tinham apenas um poder ali de interrogar as pessoas, sabatinar as pessoas, mas ela está dizendo que Jesus foi trazido para esse lugar, que era a casa do sacerdote, e colocado nessa masmorra, nesse buraco. É isso que ela está dizendo. Vamos seguir o vídeo.
E agora juntos nós vamos descer à prisão onde Jesus foi colocado. Olha só, ela está afirmando que ela vai descer no local que era a prisão onde Jesus foi colocado, ok? Vamos seguir as imagens, você vai ficar, vai ter noção do que se trata, do que trata-se na realidade desse lugar. Pessoal, esse lugar tem uma sensação realmente tão sombria, tão estranha. Eu quero explicar para vocês que essa escada que eu estou descendo, ela não existia. Nos tempos de Jesus, isso aqui... Por que é uma sensação sombria e estranha que ela falou que sente ao descer nesse lugar? Sendo que ela não é cristã. Ela mesma já falou em várias ocasiões que não é cristã. Como é que ela sente uma sensação sombria e estranha? Ela já está dizendo que esta escada é moderna. Vamos seguir que vocês vão ficar chocados com a verdade desse lugar. Que realmente era um buraco que não tinha escapatória, não tinha como sair sem que alguém jogasse uma corda ou descesse uma escada até esse local. E dá para entender um pouco do sofrimento de Jesus nesse local. Primeiro, ele foi traído por Judas, um dos 12 apóstolos, aquela pessoa que era tão próxima a ele, que acompanhou ele durante praticamente 3 anos. Ele vai e trai ele por 30 moedas de prata. E Pedro, que era realmente o amigo mais próximo dele, não vai trair ele, mas vai negar a ele. E Jesus, estando aqui dentro, ele sabia o que estava acontecendo. Veja bem, ela está afirmando que neste lugar Jesus esteve e que Jesus aqui dentro, veja o que ela falou. Então ela está afirmando, uma guia de Israel está afirmando que este é o lugar que Jesus ficou preso. Ela até parece meio emocionada, mas lembrando que ela não é cristã, ela é judia e ela já deixou isso bem claro em outros vídeos. Portanto, ela está sendo uma atriz nesse momento. Do lado de fora, lembrem que ele já tinha previsto a negação e a traição na última ceia. Então, enquanto ele estava nesse local, nessas paredes frias, num lugar tão isolado, ele sabia que do lado de fora, Pedro estava negando ele 3 vezes. Ô dó, ela está com dó de Jesus, que esteve nesse lugar. Então vamos aos fatos real deste lugar. Esse buraco que nós estamos vendo aí, na época de Jesus, ele nem existia. Ele nem existia. Nós estamos vendo aqui, esse buraco aqui, com essa coluna no meio e escadas. Isso aqui era uma mikvah. Uma mikvah é um lugar de purificação dos judeus. Portanto, essa mikvah estava em atividade há 2000 anos atrás, na época do auge desta casa. Se era uma mikvah, como funciona o ritual de purificação dos judeus? Eles descem impuros por um lado, banham-se na água e depois de banhar já estão puros, sobem na outra escada para não encostar nos impuros que ainda estão descendo para se purificar. Então isso aqui era uma mikvah. Aqui nessa casa tem vários dela lá fora, não tem só essa. Mas isso aqui está dentro da casa. Muito bem. Hoje esse lugar tem mais ou menos 3 metros de altura, quase 4 metros, eu calculo, que não é da época de Jesus. Está vendo? Nós temos aqui uma marcação aqui. Essa era a marcação da época de Jesus. Isso aqui foi aprofundado até onde ele está aqui no final, a 3 metros mais ou menos, eu calculo, por aí. Pouco mais, pouco menos. Então não existia há 2000 anos atrás. Existia uma mikvah que estava cheia de água para a purificação dos judeus. Isso aqui não era uma cela na época de Jesus. Novos entendimentos arqueológicos, novas descobertas apontam para isso. Eu acho que a Aline deveria tomar aula com o professor Eyal
Meiron, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que eu tive aula com ele justamente nesse lugar. Tive aula com ele também na cidadela do rei Davi. Tive aula em vários locais com ele, por Israel afora. Ele, como autoridade de arqueologia em Israel, um homem respeitado, com um currículo enorme, nos informa que nos estudos realizados nesse lugar, essa construção é da era bizantina. Foram os bizantinos que construíram isso aqui no século IV. Portanto, não existia na época de Jesus. Isso é uma fake news, fazer uma afirmação tão contundente como esta. A prova disso é, no teto, aqui na parte de cima, no teto, tem uma abertura circular. E tem uma placa indicando que é uma cisterna bizantina, do século IV. Tem uma placa lá avisando, será que a Aline não leu isso ainda? Todos os guias de Israel chegam aqui e contam a mesma história. Por quê? Porque é mais cômodo não entrar em polêmica. Já que a tradição conta isso para nós, há décadas atrás, vamos continuar contando isso para outros. Contando em verdade para outros. Eu não tenho nenhum compromisso, não tenho nenhum receio de falar a verdade aqui. Às vezes guias que estão comigo, eu guio grupos em Israel também, sou qualificado para isso, não sou guia com carteira em Israel, porque sou estrangeiro, eu sou obrigado a ter um guia sempre ao meu lado, mas quem guia os grupos sou eu. Eu tenho plena condições para fazer isso, inclusive tenho condições de conhecimento para fazer essas indagações, esses comentários que eu estou fazendo aqui. E eu posso afirmar, isso aqui é do século IV, não existia há 2000 anos, é bizantina, tem uma placa em cima, no buraco, onde se tirava água com a corda que ficava depositada aqui, depois que os bizantinos aprofundaram para fazer uma cisterna, tem ainda o buraco do poço em cima aqui, em cima da parede da gruta aqui, no teto, que era onde os bizantinos tiravam a água disso daqui, armazenava-se água de chuva aqui. Portanto, na época de Jesus, isso aqui simplesmente não existia. O que existiam era essa abertura e até aqui de profundidade, mais nada. Portanto, nem a abertura em cima que ela falou, que os prisioneiros eram descidos por aquela abertura, nem ela existia na época de Jesus, porque essa abertura foram feitas pelos bizantinos no século IV. Quer contestar a mim? Não. Vai contestar o professor, doutor, eu tenho que marcar o nome dele, que eu esqueço o nome dele. Eyal Meiron. Vai contestar ele. Eu aprendi com ele, com quem tem uma formação estupenda em arqueologia em Israel. Portanto, reafirmando aqui, essa história, que nesse lugar foi onde Jesus, a masmorra que ele ficou preso, não é verdade. Se trata de uma fake news. O lugar aonde ele ficou é justamente esse lugar aqui, olha, esse aqui. Esse sim. Os romanos onde sabiam... os prisioneiros ficavam, prisioneiros do Sinédrio, detidos pelo Sinédrio. Não pode nem falar que é prisioneiros, era detido pelo Sinédrio por algum motivo qualquer contra a religião judaica. Elas ficavam nesses lugares. E é nesse lugar que Jesus ficou. E esse lugar está a 5 metros do outro lugar, que é onde afirma que Jesus foi jogado naquele poço, naquele calabouço, o que não é verdade. Este sim é o lugar onde Jesus ficou. Eles precisavam controlar o que mais de importante tinha para o povo de Israel, que é o seu templo. Então, meus amigos, sobre esse lugar em Israel, que é a igreja do Galicanto, a casa do Caifás, onde Jesus ficou ali a última noite, a noite que antecedeu a sua crucificação, se você for a Israel e o guia falar, esse poço, esse buracão aqui é o lugar onde Jesus ficou, você não precisa fazer nada, mas apenas você vai saber que realmente não é ali, porque hoje os estudos modernos apontam que foi ao lado, a 5 metros dali, onde todos os detidos pelo Sinédrio ficavam, e Jesus não foi diferente, também ficou naquele lugar. Portanto, o buraco da casa de Caifás não existia na época de Jesus. Bem, espero que você tenha gostado do nosso vídeo, aprendido com ele. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like e aguarde que teremos mais vídeos interagindo com alguns vídeos fakes sobre algum ponto bíblico, histórico ou parques de Israel. Quando eu falo parque de Israel, são lugares que não são bíblicos.
tá? Não está num contexto bíblico, como Massada, por exemplo, é um parque de Israel. Qumran é um parque de Israel. Cesareia Marítima é um parque de Israel. A Fortaleza de Meguido é um parque de Israel. Então, o que é religioso e tem igreja não é parque de Israel, são conteúdos históricos bíblicos. Ok? Aguardo você no próximo vídeo.